Olá, especialista, seja bem-vindo a mais uma edição do Especialista Online, onde hoje a gente vai abordar quais os principais assuntos: design e presentation zen, utilizando as ferramentas da apresentação desenvolvida por Gar Reynolds, né, neste livro aqui que, inclusive, eu indico bastante, olha só, para você realmente melhorar na questão da sua própria apresentação, de montagem das suas apresentações, assim como o seu material de divulgação. Seja ele online, seja ele realmente para você montar alguns folders para mostrar para cliente, de forma que passe sua mensagem de forma bem simples, clara, objetiva e ainda com aquele quê de estética, que seja uma coisa bem gostosa de ser vista e ser manuseada. Perfeito? Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai abordar aqui hoje a questão do design utilizando ferramentas do Presentation Zen. Mas Paulo, o que é o Presentation Zen? A base do Presentation Zen é sempre pensar quanto menos melhor, quanto mais simples melhor. Por quê? Porque às vezes a gente acha que na verdade a mensagem precisa ter muito conteúdo. Mas o legal da utilização do Presentation Zen é que com uma imagem e poucas palavras, de no máximo 3 palavras, 5 simples frases, ou simplesmente uma passagem de um livro, uma passagem de um discurso de uma outra pessoa, isso vai realmente traduzir de forma um impacto ainda maior o que você tem para dizer sobre o seu tópico, sobre exatamente a mensagem que você quer passar, seja no seu portfólio, seja na sua apresentação, seja no seu treinamento. Então, e como utilizar temas para realmente conseguir transformar isso e deixar a sua apresentação com um tom só, com um foco, perfeito? Olha só, o Presentation Zen, como eu falei, ele foca em simplicidade. E o primeiro passo é realmente esse, brainstorming. Por que você vai fazer aquela apresentação? A gente vai entrar mais profundo em cada um desses tópicos, ok? E no primeiro, o brainstorming. O que realmente você quer passar? Qual a mensagem que você quer passar para o seu cliente com determinado material, seja ele online, seja ele um vídeo. Você pode até utilizar essas técnicas para montar um vídeo, né? Para desenvolver o seu processo de coaching, montar o seu portfólio e passar um material de divulgação. Ele deixa bem claro, ele deixa bem bonito, na verdade, ok? Segundo passo é o planejamento, né? O rascunhar, é o escrever no papel, numa folha de papel, como que vai ficar para você conseguir enxergar aquilo no macro. E o terceiro é fazer o design no próprio computador ou da forma que você for fazer, né? Você pode utilizar essas técnicas não somente para as apresentações, mas como realmente para deixar o seu site até mais bonito, ok? Deixar o seu blog um pouco mais legal, né? Deixar os seus artigos com um design bem mais sofisticado, mas claro, que transpareça, entenda o sofisticado como simplicidade, com clareza, com aquele toque de elegância e não aquele monte de conteúdo, imagem, aquela poluição visual, perfeito? É realmente isso, uma palavra, uma imagem, uma palavra, uma imagem, uma palavra, uma imagem, como está aqui, brainstorming, essa questão da lâmpada na mão, porque é isso que realmente é essa ideia do brainstorming, trazer todas as suas ideias na palma da sua mão. Em segundo passo, organizar essas ideias, colocar no papel, pendurar aqui e ali o que funciona, agrupar, certo? E o terceiro é realmente colorir, deixar, fazer a arte final para tudo isso que você já criou mentalmente e rascunhou, perfeito? Então, nesse primeiro passo, né, a questão do brainstorming, qual é o seu ponto? Então, antes de você criar qualquer documento, qualquer folder, qualquer flyer, brochura, qualquer artigo, qual que é o principal objetivo daquela peça? Qual é o principal objetivo daquele folder, daquele artigo, da sua apresentação, do seu seminário, do seu treinamento, o que for? Qual é o principal ponto? Deixando isso claro, você vai conseguir focar realmente na essência do seu discurso, perfeito? E na essência da sua apresentação. E daí pode até surgir a temática por trás da sua apresentação, ok? A gente vai falar da temática um pouco mais adiante. Segundo ponto aqui,
Por que é importante falar sobre isso? Realmente, por que é importante, não para você também, mas para os seus ouvintes, por que é importante eles terem essa informação? Por que é importante eles terem acesso a esse conteúdo? Por que é importante eles aprenderem o que você tem a ensinar com esse folder, com essa apresentação, com o seu treinamento, com esse material que você vai criar utilizando realmente essas ferramentas de design, ok? E o terceiro ponto, quais são as palavras-chave, né? Quais são as palavras que associam com esse tema, com o seu objetivo, a importância de você falar aí sobre isso? Faz um brainstorming. Realmente, é pegar e sentar e falar assim, quais são as palavras-chave que envolvem esse assunto? E sentar e começar a separar 10, 15 minutos para você realmente fazer um brainstorming. E colocar e escrever num papel mesmo quais são as principais palavras envolvendo o assunto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na questão da saúde. Até peguei essa imagem da internet e coloquei aqui para ter uma ideia. Não precisa ser assim, realmente num papel, rascunhado mesmo, linha a linha, uma do lado da outra, e depois você agrupa, e isso a gente vai ver depois. Então, assim, quais são todas as palavras que você pensa na parte de saúde? Então aqui tem a própria palavra saúde, sistema, realmente essa questão do seguro de saúde, do plano de saúde, médico, governo, custos, empresas, pessoas, né? Aqui a palavra de necessidade, melhoria, médico, doutor, doutores, benefícios, né? Emprego, pacientes, enfim, o que envolve o seu tema, quais são as palavras-chave que envolvem o seu tema. E é isso que vai começar a construir a sua mensagem. Num primeiro momento vai falar assim, nossa, Paulo, isso é uma loucura, isso não faz sentido algum. Mas depois você vai ver que, caramba, eu consegui agrupar aqui as principais palavras-chave para cada ideia que eu realmente quero abordar nesse assunto. Perfeito? Depois disso é o planejamento. Identificar realmente qual é a essência daquela mensagem. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, é realmente passar essa questão da saúde, essa questão que você tem um controle sobre a sua saúde. Perfeito? Essa é a mensagem que eu quero passar nesse exemplo. Segundo ponto, eu vou agrupar essa mensagem em atos e etapas, que nem separar alimentos mesmo. Verduras, das frutas, basicamente dos laticínios, das carnes, ok? É realmente agrupar a sua mensagem, aquelas palavras-chave, de forma que seja que faça sentido para quem estiver te ouvindo. E ainda, além mais importante disso, para você também. Ok? Porque você vai conseguir falar aquilo de forma muito mais fluida, você vai entrar num estado de flow muito mais rápido, fazendo esse desenvolvimento e essa separação. Pensa como se fosse uma peça de teatro mesmo. Né? Ela tem o primeiro ato, segundo ato, terceiro, e como que você vai fechar e vai agrupar tudo isso para trazer, realmente lembrar o seu público daquela mensagem principal, ok? E o terceiro ponto aqui é realmente associar palavras-chave em cada etapa. Então, qual que é a salada de frutas, essa salada mista, né, que você vai utilizar em cada uma dessas etapas, que faz sentido para cada uma daquelas etapas, ok? Então é o seguinte, nesse exemplo, vamos lá. O 2A ali, qual que é a essência da minha mensagem? Você está no controle da sua saúde. Perfeito? E eu decidi assim agrupar em 3 principais tópicos que eu vou abordar nessa apresentação. Então aqui, o 2B. Nutrição, exercício e mente. Então vamos dizer assim, eu vou falar da saúde na parte da nutrição, a parte de exercícios e realmente aquela parte da mente, que envolve a parte emocional, a parte do foco e etc. E aí, a próxima etapa é realmente mostrar quais são as principais palavras-chave, só que algumas, né, sobre nutrição, que é parte de gordura, junk food, né, basicamente self-service, McDonald's e essas coisas, açúcares, pH e alcalinidade no sangue, pH da água, né? Eu vou falar muito dessa parte da nutrição, ok?
Exercício. O que eu vou falar? Intensidade e amplitude do exercício físico, peso, repetição. Né? Eu vou falar dos horários, as rotinas do exercício físico. Ok? E como colocar isso no dia a dia também, porque a mente precisa, querendo ou não, de um relaxamento, essa parte de amigos, diversão, ter um tempo para si. Então, vai ser abordado nessa apresentação esses 3 tópicos desse exemplo, perfeito? Então você separa assim. Depois que você fez seu brainstorming, você vai lá, define a sua mensagem, então. Você separa, agrupa, depois você brainstorma, agrupa as palavras simplesmente em atos que você vai fazer na sua apresentação. Porque fica até mais fácil para depois o seu público lembrar da sua mensagem. Porque ela vai falar, esse cara está falando disso, e quais são os 3 principais pontos sobre esse assunto? É nutrição, exercício e mente. O que era sobre nutrição mesmo? Ele falou essa questão da gordura, falou da alimentação do junk food, essa questão de açúcares, pH e alcalinidade, né? E a parte de exercício, o que ele falou? Ele falou de horários, rotinas, quais são os melhores horários para fazer o exercício, peso e repetição, séries. Ok, perfeito. E nessa parte então da mente, o que ele falou? Ele falou dessa importância do relaxamento, diversão, amigos, essa questão de ter um tempo para si, se colocar um tempo para você realmente pensar nos seus próprios sentimentos, refletir sobre o que você tem feito. Perfeito. Então, aí minha apresentação começa realmente a ganhar uma forma. Lembra que a gente falou? Primeiro o brainstorming, depois o planejamento. E esse planejamento é que nem está aqui, no papel, à mão, longe do computador. Por que isso? Né? O Gary Reynolds até fala. Porque quando a gente começa a escrever, colocar no papel, a ideia flui mais rápido. Né? A gente, na verdade, entra numa conexão com a nossa ideia muito mais profunda do que fazer pelo computador. Porque pelo computador é tão mais rápido falar... você escreve alguma coisa e fala, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui está errado. E aquilo não sai. Passam horas e horas ali, né, e não sai a sua ideia, não sai a sua apresentação. Então, realmente, planeja no papel. Como assim? No próprio PowerPoint, ele tem a opção de você imprimir os slides com as anotações do apresentador, perfeito? E você imprime, então, esses quadradinhos dos slides, deixe esses slides em branco, crie 12, 20 slides e comece realmente a imprimir esses slides com essa parte de anotações do apresentador. Você já deve ter visto, né? A questão aparece assim, um slide, um quadradinho, e do lado um monte de risquinho para anotação do apresentador, ok? A partir disso, você começa a desenhar ali como que você quer que seja o seu primeiro slide. Você começa a pegar essas principais palavras e começa a desenhar no primeiro slide que imagem que você vai colocar, aonde você vai colocar essa imagem, o que você vai falar, quais são as palavras que você vai usar em cada slide. Porque cada slide vai ter um impacto. Se você começar a encher a sua apresentação ou o seu folder, né, com muita escrita, muito conteúdo, a não ser que seja esse o objetivo, mas uma apresentação, por exemplo, a intenção é que a pessoa se concentre em você e não tanto na telinha, na apresentação. Ela vai olhar para a apresentação, vai tirar uma imagem daquilo, e aí ela vai associar com o que você está falando, e ela vai olhar para aquela imagem de novo, vai voltar e vai ficar nisso. Então, assim, realmente utilize o recurso da apresentação a seu favor. Então não deixe que as pessoas fiquem prestando atenção na tela. Faça elas prestar atenção em você e no que você está dizendo. Então realmente seja um complemento da apresentação. Essa é a ideia do Presentation Zen. Ok? Feito isso, então feito esse planejamento, agora a gente vai falar de design. Primeira parte do design. O que é a primeira parte do design? Essa questão do contraste. Às vezes a gente acha que realmente sabe fazer alguma coisa ficar bonita, mas a gente acaba querendo... a gente coloca um baixo contraste entre imagens, enfim, eu vou entrar mais a fundo nisso. O segundo ponto aqui,
alinhamento. Alinhamento de imagens, de texto, para deixar a sua apresentação com uma cara bem mais profissional. Não que não seja hoje, mas que ela fique mais profissional ainda. Né? Que o seu conteúdo fique cada vez mais profissional. Que as suas brochuras, os seus flyers, o seu portfólio, tudo que você produzir agora de arte, de conteúdo que aborda essa parte visual, que ganhe essa nova técnica, né? essa nova abordagem, essa nova estética. Pode ser que no começo realmente seja um pouco difícil, mas o legal daqui é realmente ir tentando e vendo o que funciona e usar um pouco do feeling, desenvolvendo esse feeling, porque, querendo ou não, é um tipo de arte, perfeito? E você vai desenvolver, assim como eu desenvolvi. Eu fazia slides horrivelmente. Isso é uma coisa que a gente não aprende a fazer. Mas, em poucas horas, lendo esse livro mesmo, e realmente aplicando, colocando a mão na massa, eu vou até demonstrar aqui um exemplo real a primeira apresentação que eu criei utilizando essas técnicas do Presentation Zen, do Gar Reynolds. Nossa, realmente foi uma revolução, questão assim do formato que eu coloco a minha mensagem para o meu público. E como isso ficou muito mais fácil para eles entenderem e realmente participarem da própria apresentação. Porque eles olham uma imagem, nossa, realmente vocês trabalham com isso, e é fantástico, você gera, vamos dizer assim, querendo ou não, um apelo emocional com as imagens e com o texto, perfeito? E o terceiro ponto aqui que a gente vai trabalhar é essa questão do posicionamento de imagem e texto. Como posicionar a imagem e o texto no formato correto? E existe isso. Assim, é a regra dos textos, que é muito utilizado na parte da fotografia, principalmente, a parte de pintura de telas, que é realmente como enquadrar aonde vai ser o foco da sua mensagem, com aquele material, com aquela imagem, com aquele texto, onde colocar o texto, onde encaixar o texto naquela imagem. Como fazer, como deixar um pouco mais bonito, como deixar de forma que a sua imagem fique cada vez mais clara e tenha um impacto ainda maior para o seu cliente, para o seu ouvinte, na verdade. E que associe e olhe para aquilo e gere, sabe, uma emoção, para que ele realmente conecte com a sua ideia principal e seja movido a uma ação também. Perfeito? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Do 3A, que é realmente a questão do quê? Do contraste. Vamos pensar na questão de fontes. Fontes de texto mesmo. Existem fontes mais clássicas, fontes mais futuristas, existem fontes mais esportivas, né, que nem eu gosto muito da fonte da ESPN, fontes mais apagadas, que tem alguns desenhos na própria fonte, né, que dão um efeito visual bem bacana na própria fonte, e é realmente buscar isso na internet, buscar isso no Google, perfeito? Buscar essas fontes. E explorar realmente o banco de dados de fonte do seu próprio PowerPoint, do Word, e realmente utilizar as que você fala, pô, essa aqui combina muito mais com a minha mensagem. Se a sua mensagem quer passar um pouco mais de seriedade, você vai utilizar fontes mais associadas a essa parte de seriedade, essas fontes clássicas, que são muito utilizadas aonde? Em jornais, em revistas, que passam um conteúdo mais sério. Então, o que eu recomendo você fazer? É você realmente parar e olhar para grandes revistas, né? Uma The Economist, uma própria Veja, uma Isto É, e realmente buscar ali, pô, como que esses caras passam a mensagem? Quais fontes eles estão usando? Como que eles estão usando o contraste aqui? E começa a perceber isso. Você vai começar a ver um mundo com outros olhos. Tenta olhar, por exemplo, para propagandas, né? Para banners, outdoors, e olhe para aquilo, como que a mensagem é transferida para você. Aí você vai começar a ficar um pouco mais crítico. Pô, que trabalho porco que essa pessoa fez. Não, nossa, esse cara realmente fez um alinhamento aqui, ele utilizou esse tipo de fonte, realmente é essa mensagem. Porque fontes de texto, por exemplo, fontes de texto mais futuristas, estão mais associadas à questão de redes sociais, essa parte online, essa parte digital. E as fontes clássicas mais para o mundo, realmente, a questão do mundo, o mundo offline, o dia a dia da pessoa. E tem fontes ainda que simulam escritas,
que se você quer passar um tipo de informalidade, ou uma mensagem, ou que uma pessoa falou, como se ela tivesse escrito aquilo, né? Como se tivesse feito de forma mais personalizada. Então use e abuse, explore realmente as fontes, vai clicando em cada uma, vai explorando realmente qual que fica mais legal de acordo com a imagem que você está colocando, de acordo com o tema que você está explorando na sua mensagem. E para que a sua mensagem tenha cada vez mais poder, cada vez mais impacto no seu cliente, no seu ouvinte. Ok? Outro ponto aqui de contraste. Essa questão de grande e pequeno. Explore isso. Se você quer, na verdade, criar um contraste, querer falar, por exemplo, o importante da sua mensagem é falar que 80% blá blá blá, deixa o 80% grande e a imagem vai traduzir em parte o que significa aquele 80%. E vocês vão ver no meu exemplo dessa própria apresentação como que é fácil fazer isso. Como é fácil realmente enaltecer e realmente explorar os seus dados para que a sua mensagem fique cada vez mais clara, sem ruído. O grande foco aqui do Presentation Zen é realmente deixar a mensagem sem ruído, deixar o mais claro e transparente para o seu cliente, para que ele consiga realmente entender a essência que você quer passar para ele. Perfeito? Terceiro ponto aqui, alto contraste e baixo contraste. É explorar realmente essa questão das cores da fonte, do texto. Por exemplo, nesse fundo um pouco azul, né, que tem um efeito até de gradiente com branco no meio, centralizado, o contraste aqui realmente tende ao amarelo, ao branco, e eu vou ter menos contraste quando utilizar tons parecidos com o do fundo. Um azul, né? Se eu utilizar um tom até lilás, mas tons assim suaves, né? E de cor fria, vai realmente ter a tendência de não gerar um contraste bacana. Ao mesmo tempo, se eu utilizar um vermelho, vai ficar vai destoar demais do meu tema. Vai destoar demais do que eu estou passando aqui, das fontes, das cores que eu estou utilizando. Né? Por exemplo, você viu aqui realmente que eu utilizo as cores amarela, branca e o fundo azul é o que realmente vai passar essa questão de confiança, né? Credibilidade. Perfeito? Então, por que eu utilizo isso? Cores de alto contraste e baixo contraste. Porque é realmente para saber, isso aqui você vai testar, você vai colocar a sua fonte, você vai colocar o seu texto naquela imagem, você vai falar, essa fonte aqui, com essa cor fica bacana, mas eu quero enaltecer com outra cor, um outro dado, um outro 2 vezes mais, 3 vezes mais, 20%, 30%, ou quero destacar uma palavra, você vai utilizar uma fonte que pode ser que a cor dela esteja na imagem, esteja no elemento de imagem que você está utilizando, e eu vou mostrar isso na prática depois. E você começa a associar isso, também você começa a gerar, você começa a linkar, na verdade, você começa a repetir cores. Isso vai, na verdade, vai remeter ao seu tema, ao que você está falando, ao que realmente está colocado na sua apresentação. Então, explore as cores que você pode utilizar, e as cores com alto contraste. Um baixo contraste, para quem estiver, por exemplo, lá atrás assistindo a sua apresentação, ela realmente não vai conseguir enxergar o que você escreveu, o que está escrito ali. Apesar de você ter falado, ela pode ficar ali, nossa, mas o que é 80? O que está escrito ali? Que palavra? Né? E começa a gerar aquele burburinho, porque as pessoas começam a se questionar, o que está escrito ali? Você consegue enxergar? Aí, na verdade, as pessoas começam a perder a sua mensagem porque não estão conseguindo, estão prestando atenção num erro que está no slide, que na verdade é só uma questão que pode ser facilmente solucionada com cores de alto contraste. Perfeito? E o outro ponto aqui é você utilizar uma fonte regular, uma fonte negrito, ou uma fonte com a linha embaixo, né? Assim, e realmente não abuse desse recurso do negrito, ok? Por quê? Porque se você utiliza demais, se eu utilizasse demais essa questão do negrito, só negrito,
você nem ia perceber que era negrito. Perfeito? Então utilize assim realmente para destacar uma palavra, no máximo duas, e não uma frase inteira. Perfeito? A não ser que realmente todo o resto, vamos dizer, 80% esteja em fonte regular e apenas 10, 15% esteja em negrito, e você ainda pode associar isso com uma outra cor para gerar mais contraste. Você ainda pode colocar esse texto de forma maior, para dar um destaque ainda maior, e colocar ainda em uma outra fonte, você vai combinar, na verdade, vários tipos de contraste em uma palavra só, o que fica muito legal, perfeito? Olha só, exemplo 3b, que é a questão de alinhamento à esquerda. Quando você alinha, né, geralmente o padrão do próprio PowerPoint ou Keynote, se você estiver utilizando um Mac, ou até mesmo se você utilizar o Word e o próprio Pages do Mac também, geralmente a tendência é centralizar tudo, é centralizar títulos principalmente. Isso é um grande erro. Às vezes pode ficar legal, sim, mas, por exemplo, se eu começar a centralizar essa apresentação toda, o negócio vai ficar um negócio horroroso. E na verdade, isso passa amadorismo, né? Passa realmente que você tem domínio naquele conteúdo, mas, você não tomou o devido cuidado. Você poderia ter feito um alinhamento à esquerda, que é o básico, e traz um profissionalismo muito grande, né? Realmente deixa a sua mensagem, o seu conteúdo bem profissional. Deixa o seu portfólio, deixa realmente essa questão do seu marketing bem mais profissional. Fazer um alinhamento à esquerda ou à direita. Começa testando à esquerda. Então, o que a gente tem também? Centralização, que pode ser legal em alguns casos e em outros não. Mas é bem específico o caso em que essa centralização realmente funciona. Pela parte do 3C, que é aquela questão da regra dos terços. Ok? E a gente vai entrar isso mais a fundo ali adiante. E o alinhamento à direita. Explore também o alinhamento à direita. Né? Alinhe a sua imagem à direita, os seus textos à direita e deixe aquilo com uma cara mais diferente. Né? Faz um teste. Alinha à esquerda, vê como fica. Alinha à direita, vê como fica. E olhe, realmente desenvolva para a sensibilidade de você ver qual que é o melhor, qual que ficou melhor, o alinhamento à esquerda ou o alinhamento à direita, ok? E aí tem o alinhamento justificado, né? Justificado centralizado, que é esse alinhamento à esquerda e à direita simultaneamente, em que o texto se ajusta com as margens da esquerda e à direita. Por exemplo, ele está alinhado à esquerda aqui, né, do E de exemplo, e alinhado à direita, do A do alinhamento à direita. Então, você pode utilizar isso, principalmente para escrever alguns artigos. Traz um profissionalismo muito maior, né, porque ele passa, na verdade, qualidade do seu trabalho, qualidade do seu conteúdo, e passa também aquela questão de organização. Então, essa questão de alinhamento, tanto de imagem quanto de texto, passa realmente a mensagem de organização da sua parte, que você sabe o porquê que as coisas, o devido lugar de cada coisa na sua apresentação em cada slide, que cada coisa tem um propósito de estar ali e não está jogado, ok? Então aborde isso, utilize isso a seu favor, porque quando a gente vê uma imagem com a mensagem bem formatada, a gente presta atenção, acha bonito e quer saber mais. Porque esse é o primeiro desafio de todo especialista, chamar atenção para o seu conteúdo, para ele ser lido, e ele ser aplaudido, e ele ser comprado, ok? Então use e abuse desses recursos, perfeito? Terceiro ponto aqui, essa regra dos terços. Uma coisa muito legal, a regra dos terços, você vê como funciona. Você separa uma imagem, vamos pensar aqui uma fotografia, ou seu próprio slide. Você separa ele em terços, na horizontal e na vertical. Então, na horizontal você separa o primeiro terço, o segundo terço, beleza. E o terceiro terço. E na vertical você separa também terço, um terço, outro terço. E você tem esses segmentos.
O que é legal da regra dos 2/3? Você vê que essas linhas cruzam em 4 pontos principais, certo? Perfeito. Nesses pontos é que você vai focar o posicionamento da sua imagem. Porque esses pontos são chamados de PowerPoints. É instantaneamente para ali que o nosso olho vai. Ele é direcionado. Por isso que centralizar nem sempre é a melhor opção. Na atividade do exercício que eu conduzo realmente no próprio One Day Master, o coach especialista, o que eu faço? Eu faço o melhor possível para enquadrar a pessoa ou no terço, nesses 2 pontos da direita, ou nos 2 pontos da esquerda. Porque é ali que vai me chamar a atenção. E ainda me sobra o outro, ainda tem um espaço vazio para colocar imagens, textos de acordo com o que ela está falando. E também no PowerPoint, nesse ponto de destaque, para realmente favorecer a mensagem dela, trazer aquela clareza. Então, tudo tem um motivo nessa questão de estética, nessa questão de design. Então, explore isso a seu favor. Explore isso nas suas apresentações, nos seus treinamentos, no seu material de divulgação. Pode ser que seja uma imagem, mas que essa imagem transborde com esses elementos, utilizando isso. Por quê? Porque é algo que trabalha, na verdade, no nosso subconsciente. A gente não percebe isso, mas a partir do momento que agora você tem esse conhecimento, você vai começar a perceber um padrão em outdoors, em capas de revista, na questão de divulgação que você vê na própria revista. Você vai ver os textos, o posicionamento das imagens, você vai começar a reparar nos contrastes, nas fontes de texto que são utilizadas, e você vai começar a ter um olhar crítico sobre isso tudo. Então, realmente, o que eu passo para você aqui? Quando você for tirar uma foto, né? Se você for tirar a foto de natureza ou de um animal, tenta fazer esse tipo de enquadramento. Você vai ver que a qualidade da foto vai melhorar absurdamente. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de fotos que eu tirei. Vamos colocar normal, uma foto, vamos dizer assim, de um daqueles aqueles cristais de água que realmente você pendura na porta da sua casa e ficou balançando com o vento. Então, esse aqui é o tipo de foto normal, de uma pessoa normal, que ela tiraria. Realmente centralizadão, né, ali no meio, porque afinal de contas é isso que eu sei fazer até então. Agora, olha só como ela fica bem mais legal, bem mais profissional, se eu colocar ela utilizando os PowerPoints da direita, né? Olha só, não dá uma outra cara, não dá um tom mais profissional para a foto. E é uma foto assim, com um objeto bem simples, nada sofisticado, né? Que está focando exatamente no objeto, e eu ainda posso acrescentar algum texto nesse espaço vazio que ficou à esquerda, alguma mensagem, perfeito? E você vê isso muito no Facebook hoje, esse tipo de enquadramento para realmente sobrar um espaço para mensagem, ou no lado esquerdo ou no lado direito. Então, use e abuse, ok? Outro ponto aqui. Essa aqui é uma foto que eu tirei em Fiji, no treinamento que eu fiz com o Tony lá. E olha só, a regra dos 2/3. Veja que o primeiro terço aqui de cima eu deixei o céu, porque o céu era o que menos chamava atenção. Então eu não vou realmente enquadrar o que menos chama atenção, sendo que o que mais chama atenção é esse azul do mar, esse azul dessa piscina que quebra aqui, cai no mar, né, que vai para o oceano. Então eu vou enquadrar o que eu mais quero mostrar na minha imagem nos outros 2/3. Isso pode ser nos 2/3 da vertical quanto da horizontal. Perfeito? Então realmente separe isso de forma bem clara, bem profissional. E a foto ficou assim. Por exemplo, isso aqui é no resort do Tony lá em Fiji, em Savo Savo. Posso colocar assim, venha desfrutar resort na Mali, Fiji. Ok? E se eu tirar, por exemplo, enquadramento, isso aqui pode até virar um cartão postal. Não é verdade? Ficou super bonito, ficou uma imagem gostosa,
Tem um contraste realmente da fonte. A fonte utilizada foi uma fonte escrita à mão, só que realmente com contornos bem suaves, bem gostosos, que trazem-se com essa questão de aconchego e também sofisticação, né? É bem sofisticado. E a parte do resort na Malefice combinando aí o contraste em branco, já que a piscina ela favorece, a cor realmente da imagem aqui da piscina favorece esse tipo de contraste. Então, e o preto, ele realmente está associado com essa árvore aqui que está escura no lado direito. Então, realmente, explore realmente o contexto que você tem. E a imagem fica extremamente profissional. Perfeito? Um outro exemplo aqui é desse carro. Olha só, eu fiz o alinhamento dele na esquerda e eu realmente favoreci o quê? Pô, na verdade o carro, pode ser que ele tá velho, tal, sujo, mas pô, ficou tão característico, ficou tão legal que combinou com esse verde aqui atrás. E apesar de o carro estar feio, quebrado, sei lá, tá parado aí um tempão, ficou bonito, ficou uma imagem bonita, né? Diferente, por exemplo, dessa outra em que eu tento enquadrar ele no lado direito. Porque no lado esquerdo, olha só, tem um galpão aí com coisas, né, de construção, com essas lonas tampando. Eu não queria favorecer isso, então eu peguei e favoreci realmente o carro com a paisagem verde, que estava linda naquele dia. Então favoreça o que está mais bonito na imagem. Use os 2/3 para favorecer o que realmente está bonito na imagem. Né? Enquadre nos PowerPoints o que você quer passar e deixe o espaço vazio para a parte mais bonita da imagem, ok? Seja vertical ou seja horizontal. Então, próximo ponto aqui. Essa imagem que eu peguei na internet desse schnitzerfoto.com. Olha só, a regra dos 2/3, não necessariamente a pessoa está enquadrada nos PowerPoints, mas ela está bem próxima. E me deixa um espaço vazio, por exemplo, para escrever uma palavra, persistência, e passar a mensagem que eu quero com aquela foto. Ok? Eu poderia utilizar aqui uma fonte mais roxa, mas o contraste não seria favorecido. Ok? Uma outra foto, um outro exemplo. Um casal. Olha só, como o céu era o grande foco, veja que até mais de 2/3 do céu ele é enquadrado na foto. E 1/3 é realmente a parte de baixo, a planície, a parte que tem um horizonte com o oceano, o mar. E aí enquadrado os noivos, realmente os recém-casados, nesses PowerPoints da direita. E aí sobra ainda espaço para eu colocar uma palavra que tem um grande significado aí. Num contraste, numa cor não é branca, uma cor um pouco mais bege, um tom mais amarelado, mas que combina com o contexto da imagem. Perfeito? Um outro ponto aqui, uma outra foto. Uma foto, um animalzinho da natureza. E eu coloco aqui qual que é a temática natureza. Poderia colocar a parte um anfíbio, né, um sapinho. Mas não, coloquei aqui, pode ser até a letra dessa palavra é verde, mas olha só, coloquei um efeito na fonte de sombra e isso gerou um destaque na própria fonte. E eu utilizei uma fonte que eu nunca tinha utilizado antes, mas que eu achei que, caramba, combinou com essa foto. E ficou muito legal. Então, agora vamos ver um exemplo prático, né? Vamos ver um exemplo prático da primeira vez que eu utilizei essa coisa, essas ferramentas, esses principais conceitos de design, do Presentation Zen, que o Gary Reynolds ensinou através desse livro fantástico, maravilhoso, que, caramba, olha só, eles têm várias imagens, né? Eu gosto demais por causa disso, vários exemplos para cada ferramenta que ele usa, principalmente essa questão de contraste, do enquadramento, ele fala muito disso, eu acho muito legal, então tem muito conteúdo bacana aqui, então aproveita, veja se você acha numa loja, numa livraria, porque vale demais a pena esse livro, gosto demais, me deu vários insights nessa questão de design e apresentação.
e me ajudou muito a melhorar a forma como eu realmente divulgava o meu serviço, o meu produto, de forma mais clara, mais nítida, com o que realmente importava para o cliente, não só para mim, e deixou o meu discurso de forma muito mais afiada mesmo, né? E afinada com a necessidade do próprio cliente, ok? A gente falou de tema. Uma coisa que eu quero explorar aqui é realmente qual foi a grande temática que eu utilizei em toda a minha apresentação aqui. Voltando aqui na apresentação, se você olhar, tem esse fundo em azul que na verdade é a temática do especialista, né? Que é essa questão de projeto, né? Esse blueprint, né? Que eles falam em inglês. É a questão desse papel para você desenvolver um projeto. Então eu gostei muito disso, eu coloquei aqui e eu comecei a colocar, na verdade, o contraste de branco em amarelo, né? Um tom de amarelo, na verdade, e comecei a criar essa repetição. E a repetição, na verdade, forma o tema. Olha só. E aí, quando eu selecionei aqui que eu ia falar de saúde, eu comecei a colocar as figuras relacionadas ao quê? À saúde. Então, a essência da imagem, uma maçã com essa escrita health, saúde, agrupar mensagem em atos e etapas, como se fosse realmente um agrupamento de alimentos, né? Os tipos de alimentos, associar palavras-chave, como se realmente uma palavra-chave fosse uma fatia de um tomate, uma fatia de uma cebola, um pedaço de alface, de uma folha de alface, ok? E eu comecei a desenvolver isso. E olha só, tem essas setinhas de uma forma bem como se eu tivesse desenhado a setinha. Então, assim, essa é a temática. É uma temática assim de projeto. Perfeito? Utilizando bastante também essa letra de mão, né? Essa letra é escrita realmente como se eu tivesse escrito, seja nessa parte mesmo de letra de mão conectada ou realmente essas letras soltas, perfeito? E eu utilizei aqui na parte do design essa questão mesmo do próprio design mesmo, essa coisa que é aquele ar de elegância, né? Por isso a questão aqui do vinho, por isso essa questão aqui né? Lembrando aqui uma toalha de mesa, né? Quadriculada. E a questão aqui do posicionamento de imagem e texto é realmente a regra dos 2 terços, que faz muito sentido com o tema de design. Então, a temática é algo muito importante. São os elementos que você repete, são as cores que você repete, é o tipo de foto que você repete. Na própria apresentação do treinamento do One Day Master e o Coach Especialista, eu utilizo aqueles bonequinhos, que são, na verdade, stick figures, se você procurar no Google. E eu vou explicar como procurar também essas imagens de alta resolução no Google, ok? Pode ser que algumas das pessoas que assistem esse vídeo tenham uma certa dificuldade, porque a forma mais fácil para você encontrar essas imagens é utilizando a palavra em inglês ou palavras em inglês, mas para isso também tem um tradutor. Tem o próprio tradutor do Google, né, o Translate, que ele ajuda demais nessa questão. Então, vamos colocar um exemplo prático aqui. Lembra que eu falei, deixa eu pegar aqui o caderno, afinal de contas, o planejamento analógico, certo? Então, olha só, esse aqui na verdade foi uma apresentação, o brainstorming, e depois o agrupamento, que nem eu separei aqui, o redondo, eu quadriculei, né? Eu coloquei algumas coisas enquadrado envolvendo uma elipse, num círculo. E eu poderia ter feito ainda melhor, que na verdade hoje eu faço isso. Comprar post-its de diferentes cores e começar a colocar na parede. Isso facilita demais na questão para agrupar depois as ideias e definir quais são os atos, as etapas principais de cada coisa. Perfeito? Então isso aqui foi a primeira vez, ainda nem tinha essa ideia do post-it nem nada. Você faz assim, você realmente senta e começa a fazer o brainstorming da sua apresentação. Ok?
E aí você começa a separar. Poxa, era na verdade uma apresentação que tinha o foco esporte, era uma apresentação para o COB, né? Uma apresentação para o COB para falar de coaching esportivo com foco nas Olimpíadas de 2012, né? Que eles realmente não utilizaram e não tiveram nenhum interesse. E aí foi o seguinte, comecei a segmentar, né? Poxa, de todas as palavras que eu separei, eu agrupei, falei, olha, algumas delas têm a ver com a realidade do atleta. Falei, oh, legal, excelente. Separei o grupo, o atleta. Depois eu separei o grupo, bom, o atleta, na verdade, vai para a Olimpíada, mas também vai com ele a comissão. Então separei também um outro grupo da comissão, ok? E aí o outro grupo, na verdade, seria o coaching. Fala assim, olha, então você tem o atleta, você tem a comissão, você tem o atleta, enfim. Aí eu fui além, eu falei, caramba, tá, vamos fazer uma coisa diferente aqui. A comissão representa o país. Vamos pensar assim, mais macro, a comissão então é o Brasil. O atleta representa quem? O brasileiro. E aí eu entro no assunto do coaching esportivo. E foi fantástico, né? Eu comecei a desenhar isso e caramba, e a ideia fluía e vinha e ficou cada vez mais fácil para eu articular a mensagem. Ficou muito fácil, ficou muito dinâmico de articular a mensagem. Tanto a montagem quanto depois com o cliente, porque cada uma dessas palavras surgia na minha cabeça e eu conseguia realmente entrar nesse estado de fluxo e falar realmente o que eu realmente queria falar para o cliente, ok? Então, olha só, depois de feito isso, esse agrupamento, né? Então aqui o brasileiro, né? A questão do brasileiro, a parte da comissão do Brasil, e aí aqui embaixo a parte do coaching, eu peguei e eu comecei a desenhar. Bom, lembra que eu falei para utilizar o PowerPoint, imprimir os quadradinhos lá dos slides para você desenhar o que você quer aonde, as figuras que você quer utilizar em cada slide, assim como o texto que você vai inserir, palavra por palavra mesmo. A ideia de cada slide, então, eu fiz isso. Né? Em cada uma dessas fotos, né, desses slides, eu passei realmente uma ideia principal, ok? Então, vocês vão ver aqui, você vai ver aqui realmente cada uma dessas imagens eu consegui achar, porque fica muito mais fácil depois disso, facilita a imagem, a busca da imagem, que você fala assim, olha, então a foto da metade do corpo de nadador eu não achei, né? Mas a questão assim, quadro de medalhas, né? Desempenho olímpico, coloquei assim como se fosse uma simulação de um gráfico, umas barrinhas, aí eu coloquei como se fosse uma medalha. E eu falei assim, então vou procurar essa foto de medalhas, né? E você entra lá no Google e começa a procurar. E aí, resistência, falando sobre motivação, perseverança, energia emocional, energia física, energia mental. Enfim, e eu separei em grupos, né? Por exemplo, aqui passo alguns dados, aí eu começo a falar do atleta, o brasileiro. Eu separo em 3 principais pontos. Energia física, força, energia emocional, equilíbrio, energia mental, foco. E aqui eu tinha até colocado uma energia espiritual fé, mas eu acabei tirando porque pode ser mal interpretado. Perfeito? Aí eu entrei na questão da comissão. Quantas pessoas para formar um atleta? E tá vendo a setinha? Você coloca realmente a sequência, você enumera e depois você brinca. Mas eu acho legal fazer isso, por exemplo, com o post-it, porque você vai colando e vai mudando a sequência depois. Desenha no post-it o que você quer para aquele slide e depois você vai brincando de mudar, né? Você organiza, por exemplo, a entrada, vamos dizer assim, o primeiro post-it aqui em cima, você organiza qual que vai ser o assunto de entrada para gerar aquela necessidade do seu conteúdo e depois aquelas etapas que você definiu. Então a etapa 1, quantos slides, é 2, a 3, e aí você vai brincando com isso. Aí fica muito, muito legal. Você começa realmente a brincar com cada uma dessas etapas e fica muito mais organizada a sua ideia, a sua mensagem, a sua apresentação, o seu portfólio, o design do seu portfólio.
porque realmente não precisa ser um gênio para fazer isso. Realmente uma fórmula, mas é uma fórmula um pouco mais intuitiva. Mas é extremamente fácil de desenvolver. Eu desenvolvi, eu não tinha nenhum tato para nada disso. Mas a questão é que eu tive uma facilidade de realmente entender, comecei a aplicar, ficou feio no começo e tal. Mas caramba, vale a pena, porque traz muito mais, traz uma mensagem que você é um especialista realmente organizado, que tem conteúdo, que passa de forma clara e precisa a sua mensagem. Então invista nisso, né? Coloque isso em prática que o resultado vai ser muito bom, assim como foi para mim. Você vai sentir que a cada apresentação que você fizer vai vir uma ideia, pô, eu preciso colocar uma imagem sobre isso, porque aí vai gerar um impacto muito maior, focando nesse ponto da minha apresentação, da minha mensagem. E você vai lá, vai colocar isso, vai testar e vai gerar esse impacto, entendeu? São coisas bem precisas. Isso é uma ciência. É uma ciência que envolve, querendo ou não, a criatividade. E larga a mão de pensar, pô, não sou criativo, não tenho talento para isso. Não. Realmente pegar a imagem, colocar aqui, né, colocar, vamos dizer assim, uma moldura na própria imagem, que nem de papel rasgado aqui, como se fosse tirado de algum lugar, e realmente fazer a imagem pertencer à sua apresentação, né? Realmente a imagem fazer parte daquilo tudo e não simplesmente ser uma imagem jogada ali. Por exemplo, eu entro aqui, eu consigo mudar isso rapidinho. Vamos falar assim, sem nenhuma borda. Como pobre, olha como pobre fica. Ah, tudo bem, tem imagem ali e tal, mas fica muito pobre. Então utilize esses recursos do PowerPoint, do próprio Keynote, do Mac, né? Para seu favor. E veja qual moldura fica melhor. Ah, essa aqui não gostei dessa. Essa aqui, não, mas eu sinto que apaga, não faz muito sentido. Então esse papel rasgado fica legal? Fica. Essa outra moldura fica legal? Ah, não fica tanto. Eu não quero passar a impressão de foto, né? Então eu deixo que fica mais legal mesmo, que faz sentido com o conteúdo que eu estou passando, com a temática que eu estou construindo com o meu interlocutor. Perfeito? E use e abuse desses recursos, né? O PowerPoint tem até mais ferramentas do que o próprio Keynote. Então, use e abuse. Use e abuse. Utiliza, testa, vê o que fica melhor, vai afinando o seu tato para isso e vai colocando em prática, ok? Então, quer ver como ficou essa apresentação aqui, que está toda rabiscada, que está toda horrorosa, que inclusive quando eu compartilhei isso aqui com os colegas que estavam envolvidos nesse projeto, né, eles falaram assim, Paulo, não entendi nada do que você rabiscou, que rabisqueira é essa, coisa feia, Deus do céu, nossa! Aí quando eu peguei, falei, então tá, então vou fazer a apresentação agora. E aí surgiu essa aqui, essa apresentação aqui. Trazer para cá. E aí surgiu essa apresentação. Sobre o coaching esportivo. Olha só. E você brinca, inclusive, né, você brinca com esses fundos, preto e azul. Preto ou branco. Porque pode ser que uma imagem não caiba e não tenha nenhuma outra moldura que vai fazer essa imagem pertencer de uma forma tão legal para o seu slide. Então você realmente brinca com os fundos e faz a imagem realmente pertencer àquilo. Esse é o truque. É simplicidade. É realmente você realmente camuflar a sua imagem e fazer ela se tornar um só, como se fosse um conjunto, como se fosse uma orquestra tocando a mesma música. E esse é o truque. É simples, ok? E você brinca com as cores. A questão aqui era o Brasil, não é? Então, por isso o verde aqui no coaching. Né? Na verdade, eu queria aqui uma foto de uma pessoa com um salto em vara, para eu falar um salto para excelência. Tá vendo? Eu uso texto, relacionando com a minha imagem. E aqui eu quis dar um cunho bem profissional e sério. Utilizei uma fonte clássica aqui chamada Bodoni. Bodoni SVTY, 2, SC, ITC e TT. Então, assim, poderia ter utilizado essa, mas eu não queria passar informalidade. Eu queria falar, é uma coisa séria esse assunto.
como se você estivesse vendo numa revista. Eu poderia ter usado uma fonte, por exemplo, da ESPN. A gente está falando de esportivo, né? Mas não ia ficar legal, não ia passar a mesma seriedade. Ia até parecer uma propaganda. Não era essa a ideia. Poderia usar uma fonte com mais texturas, sport, mas não ia passar a mensagem que eu queria. Poderia ter utilizado uma outra fonte de textura, mas ainda assim não ia passar seriedade. O grande propósito aqui era passar credibilidade e realmente associar minha mensagem a isso. Então, por isso que eu utilizei realmente fontes que estão em jornais, em revistas. Porque é isso que essas ferramentas de mídia passam, querem passar. Realmente credibilidade, confiança, e utilize essas fontes, perfeito? Aqui eu combinei também uma fonte chama American Typewriter, mas tem várias outras fontes nesse estilo de máquina de escrever. Poderia ter utilizado uma outra que chama German Typewriter aqui, mas eu não quis fazer isso. Eu achei que essa aqui estava excelente. Já vinha com o programa, enfim, não precisei nem fazer o download da fonte na internet, ok? Então vamos lá. Lembra que eu falei do comitê? O Brasil Comitê. O Brasil, aqui a foto do Brasil e as Olimpíadas. Bem fácil, né? Aqui eu quis mostrar o desempenho. Coloquei Estados Unidos, China, Rússia. Óbvio que eu queria criar esse contraste de algo muito grande e o quão o Brasil está deixando a desejar. E olha só, eu criei esse contraste realmente. Uma caixinha em vermelho. Eu coloquei essa cor vermelha. Deixei os outros em cinza e utilizei o contraste do vermelho, que está aqui também em desempenho, para realmente colocar o Brasil aqui em destaque, o número do Brasil em destaque, que é o que interessa na minha mensagem. E isso aqui foi de quando? Mas, Paulo, em que Olimpíada? Aqui está a imagem de que é a Olimpíada, de Pequim, de 2008. Perfeito? Não precisei escrever nada aqui, tal. E aqui embaixo eu coloquei a fonte é realmente das organizações olímpicas, que faz do Comitê Olímpico Mundial, enfim. E o fundo aqui é branco, olha só. Perfeito? E tudo fica muito claro, tudo fica muito simples, tudo fica bem, sabe, nítido a mensagem que eu quero passar. Não fica? Atletas, também, olha só, de Pequim, de 2008. O Brasil teve 277 atletas indo para a Olimpíada. Estados Unidos teve, olha só o tamanho aqui, coloquei em azul ainda. Né? E eu criei o contraste aqui usando uma fonte em branco. Se eu deixasse em preto, não ia ficar tão bacana, olha só. Em preto ia ficar um pouco apagado. Então o melhor contraste aqui realmente é ser o branco. E eu fiz. Que também faz aquela questão de pertencer. Como meu fundo é branco, parece que o 596 surgiu do fundo. Então, parece que realmente esses dados pertencem a esse slide e fazem um conjunto. E os Estados Unidos teve o quê? Eu preciso falar aqui. Estados Unidos teve 2,15 vezes mais atletas que o Brasil na Olimpíada de 2008? Não. Está aqui. Eu posso simplesmente virar para a pessoa, como eu já fiz. Olha só, isso aqui foi o Brasil em 2008. Como que você quer em 2012? Olha a China. Como foi o progresso da China? Em 2008. Ela em 2004 tinha 63 medalhas. Em 2008 passou para 100. Ou seja, mais 37. O que? Medalhas. Né? E não é à toa que ela ficou em segundo lugar no ranking. Olha o progresso do Brasil. 2004, 10. 2008, 15. 5 medalhas. Pô, Paulo, mas 50%. Mas olha só, pô, não justifica. Tudo bem, a gente levou 277 atletas, mas não justifica ser só 5 medalhas a mais. Perfeito? Então, olha só, o que pesa mais, né? 37. 37 da China e o Brasil ali só com 5. Né?
Em 2012, o Brasil, como que vai ser? E essa imagem aqui eu criei realmente utilizando as formas, né, que tem também no PowerPoint. Você pode colocar quadrado, você pode criar triângulo, por isso que eu utilizei a metade, né? Então, não precisei colocar a bandeira inteira, o círculo para fazer a bolinha, enfim. E você pode brincar com isso. Aí o texto coloquei em branco por quê? Para fazer essa imagem pertencer ao meu tema, ao meu fundo. Eu escrevi aqui. E aí, 2012? 2012. 2016, eu sei que tem uma oportunidade porque vai ser realizado no Rio. Né? Fomos eleitos. Fomos eleitos para essa oportunidade para explorar. Vamos ver. E aí eu falei assim, quantos para formar um atleta? Quantos? Quantas pessoas são necessárias na formação de um atleta? Família, treinador, a comissão, os colegas realmente da equipe. Quantas pessoas para formar aquele atleta, aquela estrela que vai se destacar na Olimpíada, que vai ganhar ouro e não só simplesmente vai querer lá para participar, querer ir para a Olimpíada para realmente participar. Não só para ganhar o bronze ou honra ao mérito. Não, você vai para a Olimpíada, você vai para um esporte competitivo para ganhar. Não para simplesmente falar, eu participei. Não, a questão aqui é realmente ir lá para ganhar. Então, quantos para formar esse vencedor, esse atleta? E aí, a gente entra nessa questão do brasileiro, do atleta. Do que atletas são feitos. E essa é a principal mensagem aqui. E olha só, o alinhamento é à direita. Como ficaria, Paulo, o alinhamento à esquerda aqui? Não teria o mesmo impacto, né? Fica bem feio, na verdade, fazer esse alinhamento. A não ser que a minha imagem fosse na direita. Aí eu poderia fazer o alinhamento à esquerda ali. Mas nesse caso aqui, o alinhamento à direita fica fantástico. A imagem que eu tinha, ela tinha um fundo branco, só que se eu quisesse aumentar ela demais, ela não... ela ia comer o meu espaço vazio aqui, eu não ia ter mais espaço vazio para escrever. Então o que eu fiz? Eu juntei ela com o meu fundo preto. O meu fundo escuro aqui. E você pode fazer isso. Se você tem uma imagem que você pegou na internet que tem um fundo branco e você não consegue tirar esse fundo branco, não consegue deixar transparente, utilizando as ferramentas do PowerPoint ou do Keynote, você utiliza um fundo naquele slide que realmente combina, que associa e faz dessa realmente essa ideia de pertencer. Ok? Então, olha só, indo um pouco mais rápido aqui. Energia física, mostrando essa parte da força, resistência, ok? Energia mental. Uma imagem inteira ocupando o slide, mas me tinha um espaço aí livre. E olha só, utilizando realmente características aqui, modelos modalidades do esporte olímpico. Perfeito? Agora aqui não. Energia emocional. É realmente essa questão do equilíbrio, essa questão do zen mesmo. E olha só, aqui o alinhamento está na esquerda. Veja que a primeira palavra é sempre maior que a segunda. Né? Energia, o brasileiro é maior que atleta. Ok? Então, o que eu estou querendo destacar, geralmente tem uma cor diferente e é um pouco maior. Perfeito? E olha só essa imagem. Apesar de, aqui em cima eu consigo ver que ela... Paulo, na verdade essa imagem não está pertencendo tanto a esse fundo. Mas olha só, aqui todo o resto, né, como é escuro, eu nem consigo notar aqui em cima que na verdade ela foi jogada aqui. Eu poderia escolher uma borda que favorecesse isso, certo? Como eu acabei de fazer aqui. E olha só como fica bem melhor. Agora ela pertence, olha só. Porque esse tipo de borda ela suaviza o contorno da minha imagem. Deixa eu até salvar aqui. Ok? O coaching esportivo é... O que eu olho aqui? O Brasil é a pecinha que faltava, né?
Então era a pecinha que estava faltando para o Brasil. Coaching esportivo é isso, a pecinha que estava faltando. Eu nem precisava falar isso. Sempre que eu mostrava essa imagem, as pessoas para quem eu estava apresentando, elas falavam assim: coaching esportivo a pessoa é realmente a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça. Porque a imagem diz tudo, né? E a imagem tem esse fundo branco tudo. Então, assim, para mim o coaching esportivo é isso. É a pecinha que estava realmente faltando pro desenvolvimento dos atletas brasileiros e dos profissionais envolvidos realmente na preparação desses atletas para as Olimpíadas, ok? E o que é o coaching esportivo, afinal de contas, né? É formar esses laços entre o treinador, atleta, a família, realmente criar esse vínculo entre o profissional e o atleta para o quê? Definir objetivos, fazer essa sinergia e remar, alinhar com os seus objetivos e remar para a mesma direção, porque se cada um desses aqui remasse para um lado ou com uma intensidade diferente, eles não iam conseguir atingir um objetivo específico, né? Então realmente precisa ter esse alinhamento. Olha só, tá claro. Aguçar o quê? Percepção. Percepção do que você está falando, das histórias, de como você interpreta os fatos, como você vê a vida, como você encara a profissão, como você se vê como atleta, enfim, aguçar os seus sentidos. Desenvolver o quê? O time, o espírito de equipe, não somente entre o profissional ali, o atleta, mas ele com os colegas da equipe dele. Pode ser um esporte individual, mas pode ser um esporte em grupo, um esporte de time. Então é desenvolver esse laço, essa sintonia, certo? Para que inspirar? Inspirar para que ele seja um atleta de destaque e que vai realmente criar outros heróis, outras figuras de atletas campeões, que ele consiga inspirar a comunidade do Brasil, né, as pessoas que estiverem assistindo, porque elas vão olhar para ele e vão falar assim: caramba, esse cara, eu queria ser que nem ele, né? Inspirar, pode ser com a sua atitude, atitude de atleta, atitude de campeão, ou realmente uma questão de determinação, disciplina, foco, alguma característica sua, né, como atleta. Então, para você inspirar outras pessoas, né, dar o bom exemplo, ser referência. Planejar o quê? Passo a passo, aqui até lá na frente. Para quê? Superar quaisquer obstáculos para você chegar ali em cima. Você chegar no topo, que é onde você merece estar. Liderar o quê? Para o sucesso, para novos caminhos, novas oportunidades. Deixar de fazer o mais do mesmo, que na verdade não está gerando tanto resultado assim. Então, liderar o quê? Para resultados realmente eficientes, novos resultados. E aqui eu realmente poderia utilizar a cor vermelha, olha só. Ficaria bem mais legal. Não é? Bolinha está em vermelho, sucesso está em vermelho, liderar. Perfeito. Aqui, encarar. Realmente superar. Encarar esses limites, encarar essas barreiras e utilizar todos os recursos que você tem e saltar através disso. E saltar por isso. Passar, romper qualquer limite para você realmente atingir o seu objetivo. Seja qual for, seja qual for o objetivo que a gente foi definido aqui no começo, certo? E o outro ponto aqui é ação. Porque quem que tá com o bastão aqui? Quem que tá com o bastão? E quando eu falava isso, né? Sou eu, o atleta, né? Então, responsabilidade de quem aqui? De entrar em ação e seguir em frente, e correr naquela direção. É do atleta. Então, isso fica muito claro. E eu já tentei colocar isso aqui em outra cor, em verde, mas não fica tão bacana. Não fica tão nítido. Deixa eu colocar uma sombra, também não fica tão legal. Então, preto aqui tem um melhor contraste mesmo. Por quê? Buscar realmente uma evolução constante, né? Para o seu desenvolvimento ser cada vez maior, você se desenvolver como profissional, você crescer, isso te gerar sementes que vão germinar no futuro. Então, assim, constante melhoria contínua, certo? Crescimento, constante crescimento. E aí vai ser mensurado, vai ser avaliado, certo?
para realmente ter em mãos o que? O resultado, que é a medalha de ouro. Não é isso? Ficou clara a apresentação? Ficou clara a mensagem? E depois de ter resultado é o que? A melhoria contínua. Esse ciclo para o crescimento sempre gerar mais plantinha em volta. Perguntas? Tem algum nó que precisa ser desatado aqui? E é isso. Quando a gente começa esse trabalho? E aí, obrigado. Então, olha só, é muito simples então. Utilizando os contextos que a gente explicou, que eu expliquei aqui agora, ficou muito mais fácil, a imagem ficou muito melhor, ficou bem mais nítida a mensagem que eu queria passar, que eu queria falar sobre o coach esportivo, mas eu dei toda uma contextualização sobre esse universo da Olimpíada para o meu cliente realmente entender que eu sei do mundo dele. Então, foi essa a apresentação, ok? Olha só um outro exemplo, vamos fechar ela. Eu realizei um trabalho para uma amiga que ela tem esse design aqui, né? Ela vai conduzir esse workshop nesses dias de 29 e 30 de setembro de 2012, lá em Belo Horizonte, e chama Arte do Ser Mulher, ok? Eu falei, Luísa, posso utilizar isso como um exemplo para mostrar como utilizar algumas técnicas de design, né? E dar realmente um up. Não que esteja ruim, tá muito bacana. Eu gostei muito da borboleta rosa, né? Os detalhes serem rosa, meio que realmente gerando um contraste. Eu só realmente não gostei dessa parte aqui porque, não sei, pra mim ficou poluído, entendeu? Gera um ruído visual. Mas eu acho que o formato do texto está fantástico e tal. E olha só, o alinhamento centralizado, né? Ele gera aquilo, ele gera realmente aquela coisa de... falta realmente algum certo tipo de... A gente sente que precisa melhorar alguma coisa aqui, só que isso gera um certo tipo de ruído. Se fosse alinhado para a esquerda, seria melhor, né? Que nem está aqui embaixo no próprio texto, alinhado para a esquerda. Que também ficou legal, só que a questão é muito texto. Isso aqui poderia ser colocado, por exemplo, vamos dizer, a parte aqui de cima, junto com a informação de contato dela, logo aqui abaixo, poderia ser colocado, por exemplo, em forma de imagem no Facebook ou no LinkedIn, onde for feita a divulgação, por e-mail. E aí, no texto, vamos dizer assim, fazendo referência àquela imagem, escrever realmente isso aqui, através de exercícios práticos, tal. Porque é realmente o conteúdo. Ok? Então, olha só como ficou o que eu fiz. Olha só. Eu utilizei realmente essa borda que gera esse efeito, né, de contextualização, né, de solução. Aqui ficou a arte do ser mulher. Preservei a temática da mulher e a borboleta. Então, busquei no Google imagens que associam mulher e borboleta. Né? Uma mulher com um vestido mais clássico, né? Uma cor bem assim, bem feminina, uma cor roxa, né? Que inspira realmente o que? Transformação. A cor roxa passa realmente essa questão sobre transformação. Então, olha só, a arte do ser mulher, usando aquela fonte, que passa o que? Conforto, tem um certo tipo de sensualidade, elegância nessa fonte. Eu gosto muito dela, eu uso ela bastante quando eu quero passar a sofisticação. Né? E para mim, e eu coloquei aqui um contraste de tamanho, aqui é maior do que aqui, então um contraste maior de tamanho na mulher e um contraste de cor também, utilizando o roxo, que está no vestido da mulher, que está na borboleta, ok? E olha só, uma escrita, por quê? Eu vejo que aqui o grande ponto é a intimidade, é um assunto íntimo, a arte do ser mulher, é algo que vai lá dentro da pessoa. Então, olha só, pode até parecer mito, e essa aqui é uma fonte, chama Herculano, que eu utilizei, que faz o quê? A questão da Grécia, né? Porque o grande foco aqui é trabalhar com deusas gregas, que é com seis deusas gregas.
nesse treinamento. Então, por isso, utilizei uma fonte de texto que passava essa temática de Grécia, né, de grego. Então, irá lhe transformar. Coloquei as palavras-chave: mito, deusas gregas, transformar. E dê a si mesmo este presente. Sim, contextualizando, colocando esse contraste na cor, para realmente dar destaque para isso. Aqui embaixo, as informações, né? Onde que vai ser, informação com a Luísa nesse e-mail e nesse telefone. E olha só, na verdade, não mudei nada, não fiz nenhuma mudança considerável no texto, nem nada, mas eu realmente só posicionei de forma, olha só, 2/3 aqui, né? 2/3, a mulher nos 2/3, o vestido aqui ocupando 1/3 aqui embaixo e as informações aqui. É uma imagem que gera muito mais impacto na divulgação, né? Essa aqui gera bastante impacto, mas realmente só foi um aprimoramento, né? No posicionamento, utilizando fontes diferentes e realmente entrando em contato com a arte do ser mulher. Ok? Então, foi esse o resultado gerado. E olha só, como procurar no figuras no Google. Você entra lá no próprio site do google.com.br, que nem nesse caso aqui, eu posso até mostrar o estudo que eu fiz. Eu utilizei outras imagens também, né? Eu utilizei com uma opacidade maior, tal, sem aquele efeito de borda. E olha só, utilizei outras imagens, tal, mas não eram as imagens que eu realmente queria. Poderia até posicionar aqui de forma diferente essa imagem da mulher com asas de borboleta e colocar um fundo escuro. Por exemplo, se eu vier aqui, coloca essa forma, deixo ela escura e jogo ela para o fundo, eu vou ter a imagem da mulher aqui. Ficaria muito bacana, mas eu sinto que aqui é muito melancólico, né? Uma questão muito melancólica. Tem classe, tem estilo, mas eu acho que essa imagem é mais viva do que essa. Essa aqui para mim é muito mais arte, porque o vestido está se transformando em borboleta do que isso aqui. Isso aqui é mais mitológico mesmo, né? A mulher ser uma borboleta. Então, eu busquei essas imagens e realmente falei, não, acho que a qual que realmente vai ter um resultado bacana era essa. E a imagem, na verdade, era muito, muito maior que isso. E eu só realmente posicionei ela da forma que eu queria. Mas vamos lá. Procurar imagens, né? Você pode começar a pesquisa realmente aqui em cima, na barra, né? Tem tu, pesquisar, imagens, mapas, tal. Você clica em imagens. Se você não fez isso antes, se você deu pesquisar aqui mesmo, você pode mudar depois, não tem nenhum problema. Por exemplo, eu quero uma foto de uma borboleta. Então, eu escrevo que em inglês é butterfly. Ok. Olha só quantas fotos. Só que a questão, olha só, o tamanho da foto, 250 por 127, 167. Uma foto em baixíssima resolução, que para minha apresentação não vai ficar legal, vai distorcer, vai ficar manhaca. Essa aqui é uma foto de alta resolução, mas a borboleta está centralizada, não é bem o que eu quero. Então, vamos filtrar. Como que eu filtro o tamanho, a qualidade da minha foto? Aqui embaixo, olha só, né? Estou aqui em cima, eu desço um pouquinho, aqui no lado esquerdo tem qualquer altura, todos os resultados, qualquer tamanho. Eu venho aqui em qualquer tamanho, clico em maiores do que, seleciono um tamanho maior do que 1024 por 768. Que aí eu já vou ter uma foto, uma resolução muito maior. E olha só que linda essa imagem, ou essa. Olha só que fantásticas, né? Porque aí eu posso posicionar num fundo branco e eu posso colocar ela onde eu quiser, não é? Ou realmente essa aqui, cor-de-rosa.
E eu posso realmente brincar com essas fotos. Então eu clico aqui na imagem, eu gostei dessa. Eu clico aqui em tamanho original, dou o botão direito, salvar imagem como, aí eu escolho o meu diretório e eu salvo essa imagem. E começa a salvar, na verdade eu recomendo você ter uma pastinha que você guarda todas essas fotos, perfeito? Porque aí vai ser seu banco de imagens, você vai começar a montar seu banco de imagens para suas apresentações. E eu sempre busco imagens, eu sempre guardo, nossa, eu sou um fissurado com imagens, olha só que legal essa imagem aqui. Gostei, hein? Vou salvar ela. Você clica aqui rapidinho no... Ah, caramba. Tem algumas imagens que não ficam disponíveis. Mas aí é só você procurar uma outra. Olha, essa aqui é uma mulher com uma borboleta também. E você faz essa brincadeira. Ah, mas o meu tópico é liderança. Então, leadership. Então vão ter várias fotinhas, tal. Aí, se você começar a especificar melhor o que você quer, fica bem mais fácil. Por exemplo, company. Ah, não. Na verdade, eu quero um gráfico. Não, não achei. Na verdade, eu quero aqueles bonequinhos. É stick figure. Vamos ver se acho aqueles bonequinhos. Ó, olha só. Ó, com dor de cabeça. Opa, esse aqui eu não tenho, vou salvar. Olha esse aqui subindo um degrau de $1. Opa, esse aqui também eu não tenho. Oh, legal. Salvar. Então você vem aqui, botão direito, né? Vai lá, espera a foto carregar, vai fazendo isso com as outras também. As fotos geralmente são grandes nesses casos, mas vale muito a pena porque, caramba, as fotos estão numa qualidade muito boa e você não vai ter problema, com distorção. Aqueles quadriculados que aparecem em algumas apresentações, a gente vê, nossa, eu acho aquilo muito feio, muito horroroso. E seria tão mais fácil se a pessoa realmente se importasse com isso, né? Olha só, aí você vai salvando as fotos que você for selecionando. Perfeito? Olha só, vamos ver o que mais que tem aqui. Olha só, entregando... né? Parado, cansado, pensativo. Então, olha só, no Google tem um banco de dados de fotos muito legal. Então, assim, ah, não, eu quero um relógio. Então, que tipo de relógio você quer? De pulso? Ah, antigo. Quero um relógio antigo. Ele vai te dar várias imagens de relógio. Olha que imagem linda. Olha que imagem legal essa aqui do relógio na mão. Aqui à direita, acho que ele só inverteu. Ou não só inverteu, não. Então, assim, são imagens muito bonitas, né? E você tá aí, tá no Google, tá para ser utilizado. Olha só. Imagem linda, né? E realmente, e monta o seu próprio banco de dados de imagens, que vale muito a pena e depois você não precisa ficar perdendo tempo buscando no Google, você vai lembrar, puta, eu tenho essa imagem. E você vai lá direto. Olha só que legal esse aqui. Só que, ó, tá vendo? É do depósito de fotos. E é isso, é só essa atenção que tem que ser dada, realmente, buscar essas imagens em alta resolução e utilizar isso nas apresentações, buscar realmente com fundo branco, com fundo preto, para você brincar, ou realmente com a regra dos 2/3, uma foto com a regra dos 2/3, que nem essa aqui de cima do relógio mesmo, olha essa aqui, né, a regra dos 2/3, essa aqui também, para você ter um espaço vazio e você aproveitar o espaço vazio, você utilizar o espaço vazio ao seu favor. Essa aqui tá legal demais. Então, assim, busque fotos desse tipo. E aí, realmente brinque
com esses temas, com essas temáticas, busque fotos, se você quer, saúde, health, olha só, tem muita foto bacana, você pode dar uma opacidade legal nessa foto aqui, você escrever algum texto aqui em cima e vai ficar bem legal, apesar de ter uma pessoa ali. Então, assim, aproveitar isso, aproveitar o banco de dados que está disponível para nós, né? E olha só, Men's Health, tá meio centralizado, mas olha só o contraste, a questão da capa. E brinca, começa a ver como empresas fazem propaganda, começa a realmente estudar isso, começa a buscar em revistas isso, explora esse universo, que é um universo fantástico, um universo que eu adoro, e você vai ver que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais rápido, você vai conseguir realmente passar sua mensagem de forma cada vez mais clara e vai ser muito gostoso. E é um processo muito gostoso, eu me divirto sempre que eu faço isso, eu gosto demais de fazer isso. E aproveite isso, porque não requer mais nada além da sua própria criatividade, seu próprio tempo, você investir a sua energia em uma coisa sua. Você não precisa simplesmente ir contratando pessoas que trabalham com marketing, etc., e design, sendo que você tem aí disponível várias ferramentas no seu próprio computador. Olha só, agora, e a imagem de divulgação, Paulo? Eu exportei isso aqui como uma imagem, né? Olha só, vamos pegar aqui, arquivo, exportar. Eu imagino que no PowerPoint tenha alguma coisa semelhante a isso. Eu quero só a imagem 1, qualidade que eu quero da imagem, e ele exporta no lugar que eu indicar. Olhar, exportou, aqui a imagem. Perfeito, eu não precisei pagar ninguém para isso. E eu tenho aqui o material para divulgar o meu trabalho, para divulgar no Facebook, no LinkedIn, para fazer a minha apresentação de forma bem profissional, de forma bem clara, para o meu interlocutor entender qual que é a minha mensagem. Perfeito? Então desejo a você um excelente dia, uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço e até logo!